estamos para a lição da quarta-feira, onde vamos considerar as pragas 4, 5 e 6. Moscas, gado e úlceras. Então, pela primeira vez, as pragas agora não caem mais sobre a terra dos filhos de Israel, onde eles estavam, e, como já vimos desde a terceira praga, os magos e encantadores não eram capazes de reproduzir estas pragas. E começamos então pela praga das moscas. A deusa egípcia, Watchit, era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, era representado por uma cabeça de um besouro, de um escaravelho. Esses deuses, diz aqui a lição, eles foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios estavam sofrendo as consequências das pragas, os hebreus foram protegidos a partir desta quarta praga. Nenhuma praga mais os afrontou. E tudo isso era um esforço de Deus, uma tentativa de Deus para mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Ele era o único e verdadeiro Deus e não o próprio faraó que se achava um Deus e com os diversos deuses. E aqui faraó começa a barganhar. A pressão aumentou e ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas se isso acontecesse no Egito, essas condições não podiam ser atendidas, porque os egípcios adoravam os animais e os sacrifícios que seriam feitos iriam causar ira deles e não daria certo. Assim, esse não era o plano de Deus para Israel. Moisés e Arão não aceitaram esse plano e Faraó endureceu o coração. Na próxima praga, agora já no capítulo 9, os versos de 1 a 7, ela atingiu o gado, Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, que era retratada por uma cabeça de vaca. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Então, na quinta praga, outras divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. E veja que esta quinta praga, as pestes dos animais, elas não destruíram todos os animais, mas foi uma forte demonstração do que viria a acontecer se Faraó continuasse no endurecimento do seu coração. Então nós chegamos à sexta praga, que está aí dos versos 8 a 12 e que são as úlceras. E agora é interessante, irmãos, que não é mais a vara de Moisés que é erguida, mas sim mãos cheias de cinza são atiradas por Moisés em direção ao céu. E esta praga então manifesta a derrota de Ísis, a deusa da medicina, da magia e da sabedoria, bem como Sekhemete, a deusa da guerra e das epidemias. E Imhotep, a deusa da medicina e da cura. Misericórdia, quanto Deus, não é? Ironicamente, os próprios magos e feiticeiros, eles ficaram tão aflitos que eles chegam a dizer aqui no verso 12, porém, que atingiu também, perdão, no verso 11, os tumores também atingiram os magos e todos os egípcios, e novamente o coração de Faraó foi endurecido. Agora, pela primeira vez, nos dito no contexto das pragas que Deus endureceu o coração de Faraó. Essa frase fica ainda mais difícil que pareça de ser entendida no contexto. Ela revela, quando fora do contexto, se ela não for entendida, que Deus nos permite, irmãos, Deus nos permite colher as consequências das nossas próprias escolhas. Deus não nos tira a liberdade de escolha, mas Ele não impede que nós soframos as consequências das nossas escolhas. Lembrando sempre do texto de Moisés, quando ele diz: eu hoje te proponho vida e morte. Se vocês escolherem a vida, vai acontecer isso, isso, isso. Se vocês desobedecerem, escolherem a morte, vai acontecer isso, isso, isso. Então, Deus orienta, Ele dá a opção. Escolhe a vida, você tem o caminho da vida e da morte. Se você obedecer, isso tudo vai acontecer. Se você desobedecer, isso tudo vai acontecer. Escolhe a vida. Faraó decidiu escolher o caminho da resistência, da desobediência, de não permitir. E ele estava experimentando em medida crescente as consequências das suas escolhas.